Você já se perguntou por que os Grimms eram tão temidos pelos Vesen na série Grimm? Neste vídeo vamos explorar todos os segredos por trás deste medo, desde as habilidades únicas dos Grimms até a relação histórica com os Vesen. Fique comigo nesse vídeo para mergulhar nessa história fascinante. Então é isso, vamos pro vídeo. Quem são os Grimms? Antes da gente entender o medo, precisamos falar quem são os Grimms. Eles são descendentes de uma linhagem ancestral de caçadores, responsáveis por manter a ordem entre os Vesen. Com habilidades únicas de enxergar a verdadeira forma dos Vesen, eles sempre foram vistos como juízes e até muitas das vezes como o próprio executor. A série Grimm mostra como esses indivíduos lidam com um mundo cheio de criaturas sobrenaturais, carregando um peso histórico e uma reputação que os precede. Mas será que todo esse medo que envolve os Vesen é realmente certo? Tem uma justificativa para isso? Por que os Vesen temiam os Grimms? Os Vesen temiam os Grimms por diversas razões. Primeiro, os Grimms poderiam enxergar a verdadeira forma dos Vesen, algo que ninguém mais conseguia fazer isso na série. Isso acabava tornando impossível para os Vesen se esconderem ali dos Grimms, então não tinha como de fato eles se esconderem. Imagina viver num mundo onde você não pode esconder a sua verdadeira essência. Torna isso bastante assustador, no caso ali pro universo dos Grimms, onde tem presas e predadores, acaba ficando mais maçante isso, mais perigoso e assustador. Além disso, os Grimms eram altamente treinados em combate e também um vasto conhecimento ancestral sobre as fraquezas de cada tipo de Vesen. Eles eram praticamente invencíveis e muitos dos Vesen cresceram ouvindo histórias, sobre os Grimms. No caso era o contrário, os Vesen cresciam ouvindo histórias dos Grimms e que os Grimms caçavam sem piedade qualquer criatura que fosse uma ameaça para eles. Outro motivo é a história, porque durante os séculos os Grimms foram vistos como uma espécie de autoridades. Eles eram responsáveis por punir Vesens perigosos e essa reputação gerou bastante medo também naqueles que não eram violentos, como a gente pode ver também na série. Tinha muitos dos Vesen que tinham medo deles e na verdade eles não eram maus, mas por causa da reputação dos Grimms acabou que ficou esse peso na história, tanto para os Vesen bons quanto para os maus também. E por fim, há um fator também psicológico. Desde pequeno, muitos dos Vesen eram ensinados a temerem os Grimms como monstros imbatíveis mesmo, na qual eles eram bastante fortes, então causava esse desconforto nos Vesen. E esse medo foi passado de geração em geração, criando esse medo profundo, criando também esse impacto cultural bastante profundo. Grimm, heróis ou vilões? O mais interessante é que os Grimms nem sempre eram vistos como vilões. Na série, Nick Buckhart desafia essa ideia tentando criar um equilíbrio. Ele não era um caçador impiedoso, pelo contrário, ele buscava soluções essas pacíficas, na qual ele primeiro dialogava com as criaturas antes de usar a força caso necessário. Nem sempre era necessário, mas ele tentava usar mais do pacifismo, ele era mais pacífico. Mas se no caso algum Vesen tentasse atacar, obviamente ele usava a força dele. Então ele usava esse pacifismo, ele tentava de todo modo antes trazer uma paz, trazer uma solução para aquele Vesen, que estava porventura fazendo alguma coisa de errado e tudo mais. Ele tentava de alguma forma converter, aquele Vesen, para se tornar algo bom. Mas muitas das vezes não dava certo e outras davam, A gente pode ver várias vezes na série, acabou que deu muito certo em muitos personagens e acabaram se tornando mocinhos, acabaram se tornando pessoas boas, no caso Vesen bons. Mas para muitos Vesen, o simples fato de Nick ser um Grimm já fazia com que eles ficassem a temer. Isso mostra como a reputação de um grupo pode moldar as interações, mesmo quando as intenções são boas. Conexão com a mitologia de Grimm. A mitologia de Grimm vai além de confrontos entre Grimms e Vesen. Ela explora temas como o medo do desconhecido, como tradições podem definir relações ao longo das gerações. No fundo, o que faziam os Vesen temer os Grimms era o poder que eles representavam, não apenas físicos, mas também simbólicos, o que tinha bastante lógica quando se tratava ali dos Grimms. Eles eram bastante temidos por causa desse simbolismo e também do passado e das coisas do que os Grimms também são, esse peso maior que eles têm na história. Os Grimms eram a lembrança viva de que os Vesen não podiam agir sem que houvesse consequências para eles também, do mesmo jeito para um ladrão, para a polícia e do Lex Luthor e o Superman, por exemplo. Sempre que ele fizer algo, vai haver consequências seríssimas. Mesmo que Nick tentasse quebrar esse ciclo, o peso do passado sempre estava presente. Então o que você acha? Você acha que o medo dos Vesen era justificado de verdade? Você acredita que a série fez um bom trabalho ao explorar essa dinâmica? Comenta aqui nos comentários, pessoal, a sua opinião sobre os Grimms serem temidos. Na minha opinião, eu acho muito interessante os Vesen temerem os Grimms daquela forma. A série, pra mim, abordou muito bem esse peso, porque ao desenvolver a história do Nick, o Nick ele se tornou um personagem bastante temível,
os Vessan e as outras criaturas temiam a ele, até porque ele tinha uma aparência diferente, uma aparência mais sombria, até mesmo mais sombria do que os próprios Vessan. Os Vessan tinham a sua aparência tradicional, mas os Grimms, eles tinham aquele olhar vazio, eles eram algo mais negro, que tinha ali aquele peso ali mais estrutural na história, que causava também, né, essa questão, né, que só os Vessan conseguiam enxergar a verdadeira forma dos Grimms. E eu lembro que muitas partes da história eles contavam as histórias dos Grimms e tinha esse peso estrutural, né, tipo, eles tratavam de todas as formas, né, a verdadeira aparência, a forma vazia como eles eram tratados, a forma mais assustadora, a forma mais caçadora que ele tinha, então trazia esse peso maior. Só pelo fato da aparência do Nick Buckhead real e dos outros Grimms também. Mas, pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu gostei demais da abordagem dos Grimms na série Grimm e dos Vessan tendo medo dos Grimms também. Eu achei muito interessante essa inversão de valores. Mas, como disse, de fato, os Grimms, os Vessan malignos, precisavam de algo que gerasse a consequência para eles dos seus atos. E os Grimms eram de fato isso. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e falou, galera. Que Deus abençoe muito vocês grandemente. Falou!